Olá, igreja, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Espero que estejam bem. Estamos aqui para mais uma quarta da bênção, para a honra e glória do nosso Deus, com o tema A Esperança está em Deus. Como está a sua esperança nesse dia? Como está o seu momento nesse dia? Eu posso não saber, igreja, mas o nosso Senhor, Ele sabe como você está hoje, Ele sabe como está o seu coração. Muitas vezes sorrindo, né? Mas por dentro ali, enfrentando lutas, frustrações, dificuldades. Mas a nossa esperança precisa estar no Todo-Poderoso. O nosso Deus, igreja, é o único que muda cenário, é o único que muda a história. Não importa como tá a política, como tá o ser humano, porque muitas vezes perdemos a esperança no ser humano, né? Então, o amor tem se esfriado, mas o amor de Deus não, igreja. O amor de Deus não. Nós somos filhos, nós somos, igreja, dependentes de Deus, não somos autossuficientes. Amém? Quero te convidar para orar comigo, eu oro daqui, você concorda daí, unidos em uma só fé. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus amado, Deus poderoso, fiel e justo, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui, unidos em uma só fé, te agradecer pela semana, pelo mês que se inicia. Queremos consagrar a Ti o mês de agosto, o nosso trabalho, cada cliente. Entregamos a Ti a nossa família, a nossa esperança, nós declaramos que a nossa esperança está em Ti. Fala conosco nesta noite. Usa minha vida, Senhor, como ferramenta viva em Suas mãos. Que o Senhor cresça e eu diminua, Pai. Abra os olhos e os ouvidos espirituais do Seu povo. Repreenda toda distração. Tampa os ouvidos do Seu povo, Pai, para não ouvir a voz de Satanás, Senhor. Que o Seu povo possa ter sensibilidade para distinguir o que vem de Ti e o que vem do inimigo, ó Pai. Não deixe o Seu povo confundido, Senhor. Não deixe, Pai, o Seu povo agir na emoção e na impulsividade, tomando decisões que terão arrependimentos, ó Deus. Seja conosco, Senhor. Nos abençoe, nos guarde, nos livre de toda retaliação. Livra a minha família, Senhor, de toda retaliação. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu quero ler com vocês hoje Lamentações. Lamentações 3, aqui do 21, e eu vou lendo até onde o Espírito Santo permitir, tá bom? Vamos lá. Mas a esperança volta quando penso no seguinte. Aqui, igreja, é Jeremias, tá? Num cenário difícil, de destruição, de perdas. Jerusalém estava devastada nessa época. Jeremias expressa o seu sofrimento, mas o centro do livro é a escolha que Jeremias faz, que é trazer à memória aquilo que o dava esperança. E o que traz esperança para nós, igreja? É saber quem o nosso Deus é e quem nós somos em Cristo. Tá, vamos aqui então. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novas todas as manhãs. Ou seja, o amor de Deus se renova a cada manhã, né?
E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso eu confio nele. O Senhor é bom para todos que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Olha isso, igreja, a palavra falando conosco, que Deus é bom para todos aqueles que confiam nele. Quem não confia em Deus, igreja, eu sinto muito, né? E aqui, ó, é melhor ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. A murmuração só piora a nossa vida e trava as bênçãos. Trava portas, igreja. Quantas portas estão fechadas hoje por conta da murmuração? Ao invés de agradecer a Deus, ao invés de ficar em silêncio para não pecar, estão murmurando, né? Não adianta ter murmuração aqui também não, igreja. No coração amargurado, né? E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a juventude. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Muitas vezes nos sentimos sozinhos, igreja. Nos sentimos abandonados. Mas não se esqueça que o Senhor está no barco, o Senhor está contigo. O ser humano pode abandonar você, mas Deus não abandona, igreja. Deus não abandona. E tem momentos que é necessário passar pela prova sozinho, para Deus mostrar a glória dele. A gente não tem que ter muletas aí para escorar. É nosso Deus, igreja, é o nosso Deus. Quantas pessoas tomam decisões no calor da emoção, seja da raiva, seja no orgulho, e depois, igreja, vem o arrependimento. A gente nunca deve tomar uma decisão, uma atitude no calor da emoção, igreja, e depois colocar a culpa em Deus, né? Devemos nos curvar humildes, pois ainda pode haver esperança. Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar o insulto. O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que ele nos causa sofrimento ou dor. Deus sabe quando neste país os prisioneiros são massacrados sem compaixão. O Deus Altíssimo sabe quando são desrespeitados os direitos humanos que Ele mesmo nos deu. Sim, o Senhor sabe quando torcem a justiça. Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Todas as coisas boas como as más acontecem por ordem de Deus Altíssimo. Por que nos queixarmos da vida quando somos castigados por causa do nosso próprio pecado? Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Abramos o nosso coração a Deus que está no céu e oremos assim: ó Deus, nós pecamos, nos revoltamos e não nos perdoaste. Tu ficaste irado conosco, nos perseguiste, nos mataste sem dó nem piedade. Tu te cercaste de nuvens para que as nossas orações não chegassem a ti. Fizeste com que as nações olhassem para nós como se fosse um monte de lixo e refugos. Somos insultados por todos os nossos inimigos. Temos vivido no meio de medos, perigos, desgraça e destruição. Dos meus olhos correm rios de lágrimas por causa da destruição do meu povo. Sem parar, os meus olhos vão derramar lágrimas, até que o Senhor olhe lá do céu e nos veja. O meu coração sofre muito quando penso no que vai acontecer com as mulheres da minha cidade. Os meus inimigos que não tinham razão para me odiar, me caçaram como se eu fosse um passarinho. Eles me jogaram vivo num poço e tamparam com pedra.
A água subiu em cima da minha cabeça e eu pensei, estou perdido. Do fundo do poço gritei pedindo ajuda, ó Senhor, rogai que me escutastes e tu ouviste o meu grito. No dia em que te chamei, chegaste perto de mim e dissestes, não tenha medo. Ó Senhor, tu vieste me socorrer e salvaste a minha vida. Julga a meu favor, ó Senhor, pois conheces as injustiças que tenho sofrido. Tu sabes como os meus inimigos são vingativos e conheces os planos que fazem contra mim. Ó Senhor Deus, tu ouviste os insultos e conhece todos os seus planos. Tu sabes que o dia inteiro falam contra mim e planejam me prejudicar. Tu vês que em todos os momentos zombam de mim. Ó Senhor, dá-lhes o que merecem, castiga-o pelo que tem feito. Amaldiçoa-os e faze com que eles caiam no desespero. Persegue-os na tua ira, ó Senhor, e acaba com eles aqui na terra. Que palavra forte, igreja. Não estava previsto ler tudo aqui, tá? Mas é o Espírito Santo que nos conduz. Que não venhamos olhar a circunstância, mas que nós venhamos, igreja, ter esperança no Senhor, tá? Então, perceba que a situação não tinha mudado, a cidade continuava em ruínas. O que mudou foi o foco do coração do profeta. Em vez de permanecer preso à dor, ele decidiu lembrar do caráter de Deus, que Deus é misericordioso, que quando a gente se arrepende e é humilde e clama ao Senhor, Ele escuta, Ele salva. Mas é necessário ser um arrependimento genuíno. Não adianta se arrepender e ficar errando no mesmo erro, igreja. Não adianta murmurar que as portas irão se fechar. O Senhor quer de mim e de você gratidão. Gratidão pela vida, gratidão no pouco, gratidão no muito. Gratidão nas promessas, gratidão no que Ele já fez e ainda há de fazer, igreja. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que Deus não nos entrega toda a força para a semana inteira, ou para o mês inteiro, ou para o ano inteiro. Ele concede graça para o dia de hoje, Ele nos dá força para o dia de hoje. Amanhã haverá uma nova misericórdia, um novo sustento e uma nova oportunidade, igreja, para minha e para a sua vida. Muitas vezes esperamos que Deus mude primeiro a circunstância, o cenário, né? Para então a gente voltar a ter esperança. Mas Jeremias nos ensina o contrário. Quando lembramos quem é Deus e encontramos forças para continuar, mesmo antes de vermos a resposta, igreja, Deus muda. Deus muda, igreja. Muitas vezes tem que começar de dentro de nós. Voltar a ter esperança em Deus, voltar a temer a Deus, voltar a crer em Deus, voltar a ter fé, né? Talvez hoje várias áreas da sua vida ou uma área da sua vida em específico está em ruínas, né? Seja família, saúde, ministério, emoção, solidão. Quantas pessoas por vezes se sentem sozinhas no mundo? Mas muitas vezes o Senhor nos coloca nessa posição para a gente lembrar que nós somos dependentes de Deus, ou até mesmo para valorizar a igreja, aquilo que Deus um dia nos deu e por decisão própria, você abandonou, né? Ou você mudou a rota, sem perguntar para Deus se era esse o seu caminho. Ou você pediu uma demissão no momento que não era para pedir, sem consultar a Deus. Quantas pessoas aqui estão agindo por impulso e depois vem a consequência, vem o arrependimento, vem a ruína. Mas o Senhor diz que ainda está aqui.
Amém, igreja? O mesmo Deus que sustentou Jeremias, ele continua sustentando seus filhos. A esperança do cristão, igreja, não é no que ele vê, é em Deus. Deus, com um sopro, com uma ordem, ele muda tudo, igreja. Volte a ler a Bíblia. Volte a ler a Bíblia. Como está a sua Bíblia? Bíblia é para estar ali na nossa cabeceira, ó. É para meditar na palavra. A palavra é viva, é o alimento. Assim como a gente tem que se alimentar do arroz, do feijão, da comida, do café da manhã. Quantas vezes precisamos nos alimentar, né, de alimento físico para conseguir estar bem, para trabalhar, para cuidar da família? Assim também é o alimento, é a palavra do Senhor. Se você não se alimentar, você não vai estar bem emocionalmente, espiritualmente, para enfrentar o que precisa ser enfrentado, para tomar uma decisão com sabedoria e direção de Deus. É um despertar do Senhor, igreja, para mim e para a sua vida neste dia. Coloque a tua esperança no Senhor e não no ser humano. O ser humano, igreja, o ser humano é falho. O ser humano é falho. Mas nós é que temos que ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus nos direcionando. A sabedoria, ela vem do alto. Ainda há tempo, igreja, de ajustar a rota. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Muito forte a presença de Deus, igreja. Deus é maravilhoso. Que possamos ser gratos, independente da circunstância. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Quarta-feira que vem, se o Senhor permitir, eu estarei de volta com mais uma quarta da bênção. Deus te abençoe.